Olá pessoal, sou o Arthur, estou aqui para mais uma live hoje com vocês, falando sobre a medicina tradicional chinesa, sobre as emoções que podem causar muitos desequilíbrios. Aguardando o pessoal chegar, sejam muito bem-vindos. Então pessoal, todos aqui já passaram com certeza, né, por um grande ciclo de desarmonia entre os meridianos, entre os sistemas. E o que seria isso? Então, como por exemplo, existem pessoas que sentem muita raiva, né? Raiva por determinada situação que não foi resolvida, né? Uma raiva, por exemplo, que surge do nada, né? Por algum motivo, alguma situação. Sejam bem-vindos. Então, repetindo a questão, né? Iniciando hoje a nossa live sobre as emoções, como que pode se influenciar, né? Nos nossos desequilíbrios. Então, nós iniciamos aqui com o estado de raiva, né? Que é comum sentir raiva. O ser humano em si, ele já é predisposto a ter mais, né, situações que causam raiva. Por quê, gente? Simplesmente todas as emoções devem passar por nós, né? Isso é o equilíbrio, um pouquinho de cada coisa, mas de uma dosagem pequena. Então, o que seria uma pessoa, tá, que tem muita raiva? Ela pode ter, né, inclusive muitas questões ligadas a tendinites, tá? Ligadas a problemas de tendões. E isso principalmente por quê? Porque ela vem do elemento madeira, né? O elemento madeira nada mais é que a emoção ligada à raiva juntamente com tendões, né? Esse tipo de pessoa, é legal vocês observarem, geralmente tem um sabor amargo na boca, né? Um sabor diferente, tem sempre um amargor, uma coisa, e vai comer uma bala de menta, um chiclete Trident, alguma coisa, para amenizar, né? Escova os dentes várias vezes ao dia e esse sabor não sai. Então, pessoal, quando isso acontece, né, e a pessoa já está com um estado de raiva muito grande instalado, né, e começa tudo dar errado, sabe aquele dia que diz que eu não acordei bem, né? Quando isso acontece dia após dia, está se instalando uma certa síndrome no nosso elemento madeira, né? Que seria um excesso de raiva, tá? E a raiva em si, muitas vezes, tá? Ela pode aparecer lesando a energia do fígado, tá? E da vesícula biliar, ou seja, além de lesar a energia do fígado, né? Simplesmente de tanto estado de ira e situações, acaba atraindo certas situações para manifestar esse estado, né? Ou seja, tu vai ter situações que tu vai passar no qual para te manifestar tudo isso para não dar ainda mais problema, tá? Por quê? No momento que a pessoa tem muita raiva e ela não exterioriza, ela fica emburrada num canto, não fala com ninguém, isso vai gerando fogo, tá? Porque ela está acumulando tudo para ela, né? Está engolindo muitos sapos, muitas questões, e isso vai lesando o nosso lado psicossomático. No entanto, que chega um momento que estoura, né? De uma raiva se transforma numa ira. Uma raiva se consegue conter, consegue ter uma certa irritabilidade com alguém e conter, né? Agora a ira já é aquele estado absoluto que tu acaba chutando as coisas, né? Xingando as pessoas. E isso vem de um desequilíbrio na madeira, onde acontecem os maiores desequilíbrios.
Por isso que eu falo e repito para meus alunos da medicina tradicional chinesa, para meus alunos de auriculoterapia, né? Nós temos que expor as situações, as emoções devem ser expostas para não guardar e não gerar desequilíbrio em nós mesmos, tá? Então, pessoal, como nós estamos falando da raiva ainda, uma questão que fica muito interessante, quem tem muita raiva geralmente vai lesar também o nosso sistema dentro de vesícula biliar. Que a vesícula biliar, na medicina tradicional chinesa, ela está ligada a nossas tomadas de decisões. Então, quando nós estamos com um desequilíbrio grande no fígado, um desequilíbrio grande na vesícula biliar, né? Quando não trata um, o outro acaba ficando sobrecarregado também. Isso, nossa simples teoria de Yin e de Yang explica muito bem isso. Então, simplesmente vai causando um desequilíbrio. Além de a pessoa estar irritada, estar com ira, ela não consegue decidir nada. Se vai para a praia ou se vai para a serra. Ou se ela tem, digamos que marcar uma reunião com alguém, ela não sabe se marca na quarta ou marca na sexta. Sendo que há possibilidades iguais. Então fica essa indecisão. Pessoal, comecem a prestar mais atenção em vocês. Comecem a prestar mais atenção no corpo de vocês. Tá? Então, geralmente a raiva ela gera o quê? Calor, né? Fogo. Vocês já sentiram momentos assim de ter tanta raiva, de estar com roupa e tirar roupa de tanta irritação? Isso é o elemento fogo que está agindo em vocês, tá? E nesse momento que o elemento fogo age na gente, o que acontece? A gente fica epirêmico, com sudorese, começa a falar alto, gesticular bastante. Neste momento ele já está atacando este fogo, ele está atacando o quê? O nosso coração. Por quê, gente? Porque a emoção do coração é euforia em desequilíbrio, né? Muitas vezes, muitos livros também falam sobre alegria, tá? Mas é uma alegria diferente, é uma alegria em desequilíbrio, aquela pessoa que está sempre eufórica, que quer sempre ser o centro das atenções. Se está numa janta, num churrasco, ela faz de tudo para aparecer, tá? Isso aí é um estado de desarmonização na energia do coração que causa a euforia. Por quê? Porque não foi visto lá naquela simples irritabilidade que estava sentindo, numa simples tendinite que apareceu, né? Porque fígado é ligado a tendões. Então, comecem a prestar atenção. Vocês que não conhecem da medicina tradicional chinesa, né? Mas curte nosso canal, assiste nossas lives, está começando a despertar tudo isso, leva para ti, para tua vida essa bênção, tá? Então, a partir disso, quando nós atingimos então, né, com a emoção do coração, nós começamos também o que? A mudar o sabor na boca. O sabor na boca começa a ficar mais picante. Nós sentimos, parece que comemos pimenta, né? Ou gengibre. Isso é um sinal grande de desequilíbrio, tá? E o que acontece? Depois que tu tá irritado, não resolveu situações, já deu murro em ponta de faca, já tá com uma euforia muito grande, o que vem? Preocupação. Ah, mas realmente eu ando desequilibrado, eu ando meio irritado, xinguei minha esposa, xinguei o porteiro, xinguei pessoas que nem têm o porquê, né? Ou seja, aí vem a preocupação que tu estás com certo desequilíbrio, né? E não é para tomar um calmantezinho, não, né? Eu indico o quê? Tomar um chazinho. Tem chás muito bons para isso, né? Mas o que acontece? O melhor de tudo é tu identificar esses padrões junto com o terapeuta da medicina tradicional chinesa, né? E trabalhar este sentido harmonioso novamente. Porque, meus queridos, isso já entrou em ciclo destrutivo, né? Ou seja, destruição das emoções, né? Então,
causando então esta preocupação, nós percebemos que estamos desequilibrados. Então isso vai causando uma preocupação, tá? Ou seja, a pessoa já começa a ter uma certa angústia no peito, começa a ter crise de pânico, ansiedade em excesso, né? Causando crises de ansiedade e tudo mais, já vem de um desequilíbrio grande, né? E quando nós estamos muito preocupados, procurem observar a emoção do baço, tá? E do estômago é a preocupação. O excesso de preocupação desequilibra dentro do nosso sistema Zhang Fu, tá? Que são nossos sistemas do corpo inteiro, mas agora nós estamos falando do que? Do sistema digestório, né? Ele vai desequilibrar baço, pâncreas e estômago, trazendo diarreia, fezes mole, né? Ou seja, quando a gente está com excesso de preocupação, nós acabamos indo mais no banheiro normal do que no dia a dia. Concordam comigo? Então, simplesmente quando já chegou lá no baço pâncreas a preocupação, já afetou madeira, né, no nosso elemento, falando da raiva, né, visto aquelas questões, já afetou o coração, já teve euforia demais e tudo. Então chegou na preocupação e começa a ter também um aroma adocicado, né? A gente pensa, nossa, será que eu comi muito doce ou alguma coisa? A gente percebe o paladar doce. Então comece a prestar atenção, meus queridos, né? O corpo fala, demonstra, a medicina tradicional chinesa está aí para identificar esses padrões. Depois deste processo de preocupação, vem o que? A reflexão, né? Que muitas vezes está ligado também à tristeza, tá? A pessoa começa a ficar muito quieta, muito pensante, né? Começa pensamentos repetitivos, nossa, por que eu estou agindo assim? Começa a cair em si, né? Estes ciclos acontecem normalmente em desequilíbrios com as pessoas, tá, pessoal? Então, quando acontece isso, quando está num período de reflexão, ela está o quê? No nosso elemento metal, está no nosso pulmão, tá? Quando a pessoa está triste, nossa, olha como eu fui o mês inteiro, como eu agi com as pessoas, sabe? Tudo que aconteceu e fica lamentando essas situações, vem o quê? Trazer intestino preso. Porque pulmão, intestino grosso, está ligado à emoção, tristeza e ligado à constipação. Então comecem a prestar atenção, né? Se vocês sofrem com alguma coisa disso que eu estou falando, né? Por exemplo, constipação, né? Tem com certeza uma tristeza guardada, nem que seja de forma inconsciente, tá? E de forma inconsciente nós só conseguimos trabalhar conforme a pessoa vai entendendo e sentindo a terapia, sentindo medicina tradicional chinesa na íntegra, certo? Então, pessoal, já que nós chegamos então já no momento reflexivo, que está ligado à tristeza também, né? O que vem? O medo. A emoção do medo. O medo simplesmente ele paralisa a gente, tá? E de onde é que vem o medo? O medo está ligado ao nosso meridiano de rim e bexiga, tá? Porque o medo é um desequilíbrio grande. A água é vida, mas também ela é destrutiva no desequilíbrio, tá? Vou dar um exemplo básico para vocês. Não existe vida sem água, né? Mas uma grande catástrofe pode destruir muitas vidas, né? Um tsunami, por exemplo, do elemento água, né? Então, o que acontece? O medo, ele é energia de essência de vida, né? É uma energia que nos dá vontade e força de viver. É energia que está ligado a nossos sonhos. Então, pessoal, prestem atenção. Vocês têm sonhos, vocês colocaram metas para atingir esses sonhos,
Então comecem a perceber que a energia de vocês do rim, ligada à emoção, medo de mudança, de dar um passo novo na vida, né? Está ligado ao rim e bexiga. Então comecem a harmonizar, a buscar o equilíbrio pleno que a medicina tradicional chinesa faz. Certo, meus queridos? Então, autoconhecimento, né? E tudo isso nós vemos no curso de aurículo também, lembrando para quem vai fazer o curso, pode estar na live. Domingo tem curso de aurículo em Balneário Camboriú, né? E nós vemos tudo isso, pois ela abrange bastante medicina tradicional chinesa, né? Então, pessoal, vou abrir aqui para perguntas enquanto eu sirvo um mate. E quando nós temos, tá, qualquer tipo dessas emoções, como falei anteriormente, nós já passamos por desequilíbrios maiores, né? Nós já passamos lá pelo elemento madeira, ou ela começou no coração com uma certa ansiedade, que já é um desequilíbrio e foi trazendo desarmonização de ciclo destrutivo em tudo, né? Uma simples ansiedade, tá, gente? Um excesso de preocupação traz desequilíbrio, né? Uma tristeza profunda por algo que não consegue mudar, né? Traz desequilíbrio também. Então, vou falar aqui um pouquinho de perguntas, né? Que realmente os alunos fazem. Realmente acontece, né? Os excessos, né? Todos os excessos, gente, da emoção, né? A gente tem que o quê? Um parente foi para o hospital, né? Por exemplo, nossa, vai gerar uma preocupação extrema, mas nós escolhemos a dosagem desta preocupação. Claro que a preocupação é normal, porém não deixar se estender até o ponto de te desequilibrar, totalmente entrar num ciclo destrutivo no qual vai demorar para harmonizar, né? Agora, o medo é a energia que vocês têm que prestar mais atenção, pois o medo paralisa, repetindo, né? O medo tem ligado a nosso rim, que é a essência de vida, nossas vontades, né? Então, ele simplesmente paralisa. Se ele paralisa, ele estagna, né? A gente não consegue desenvolver mais habilidades, né? Não consegue ser criativo e muitas outras coisas. Então, meus queridos, um pouquinho sobre as emoções hoje, né? Como a medicina tradicional chinesa vê as emoções, e foi um enorme prazer estar aqui nesse momento com vocês. Qualquer dúvida pode mandar um direct, um WhatsApp, vai ser muito bem respondido, tá? Se quiseres conhecer mais a maravilha da medicina tradicional chinesa, vem conosco e equilibre-se. Gratidão, pessoal, gratidão. Bugaboo.